queria só falar um pouquinho Fala-se dele, é o que ele gestão. quer. Mas só um pouquinho essa coisa da gestão, do argumento da oposição, um pouquinho que acho que é importante esse ponto. Qual argumento? Recentemente, o Serra deu uma demonstração de um discurso contra certos aspectos da política econômica do governo. Por exemplo, quando começou a ministra Dilma, que é a favor da flexibilização das leis ambientais, ele disse claramente, olha, não acho que essa discussão entre, de um lado, desenvolvimento, crescimento econômico e do outro, preservação do meio ambiente, isso é algo superado, não é? É algo superado. Então, ele disse, o que prejudica o crescimento, ele falou claramente, o que é? São juros siderais, né? E é também o câmbio desvalorizado. Então, ele tem uma ideia de política econômica que se opõe à do governo atual. Apesar de todo o sucesso econômico, há muitas críticas, inclusive técnicas, e o Serra tem condições de fazer isso, o que o Alckmin não tinha de fazer. Eleição no Brasil, ela se resolve fundamentalmente durante a campanha. Eu vou dar um exemplo gritante para vocês, que eu participei também, foi na campanha do tal desarmamento, que não ia desarmar ninguém. Foi uma campanha rapidíssima, de 20 dias, em que o tal desarmamento, que não existia, entrou com 75 e o não entrou com 15. Em 20 dias foi virada a campanha. Por quê? Por um processo de conscientização para as pessoas que estavam em casa. Ou é porque já está na cabeça das pessoas que não têm segurança pública e o negócio é se armar? E muita gente não entendeu. E gente... Eu recebi um telefonema logo depois da campanha, do então, não era ministro ainda, Mangabeira Unger, de Boston, diretamente, que me perguntava assim, mas Chico, me explica uma coisa, por que a campanha do não foi melhor nas áreas urbanas e não nas periferias, quando deveria ser ao contrário? Eu falei, porque aqui no Brasil a comunicação é muito lenta. É como uma pedra que você joga na água, ela vai em ondas até atingir lá a periferia, ela demora um pouco. Então, isso é um processo de conscientização lento que vai acontecendo. Então, essa campanha, eu vejo nessa campanha, por exemplo, um fator que acho que não está sendo ainda bem considerado, que se chama Marina. A Marina, se o PV tiver juízo e fizer uma campanha bem ajustada, se tiver tempo de televisão razoável, e esse tempo vai ser definido pela existência ou não de muitos... De alianças. Não só de alianças. Você tem um fator que é o número de candidatos. Veja só, se você tiver uma porção de nanicos, você tem uma parte do tempo que é dividida pelo número de candidatos. Se você tiver 3 candidatos só, a Marina consegue um tempo de 4 minutos, que é suficiente. Não é tempo de televisão que ganha campanha sozinho. Eu ganhei agora em Uberlândia uma campanha que eu tinha muito menos tempo do que o PT-PMDB. Importante isso aí. Bom, é interessante, mas de qualquer forma, nós estamos vendo a sedução do PMDB, né, que está sendo disputadíssima aí, tanto por Dilma como por Serra. Se for bem apresentada. Se tiver um pouco de tempo de televisão, além de 1 minuto e meio não dá para você mostrar a candidato, mas alguma coisa acima de 3 minutos. Vale para o Ciro Gomes? Se ele tiver essa mesma oportunidade, se o PSD são entender que vai ter... completamente diferentes. O Ciro é uma personalidade completamente diferente. Já fez algumas campanhas, já tem um conhecimento... Sim, mas se tiver oportunidade, tempo e bem trabalhado, tem a mesma chance que Marina? Só que eu queria comentar uma coisa que o Chico falou. Eu acho que a Marina teria mais possibilidades. Eu acho que a entrada da Marina, aí falando de uma forma mais valorativa, acho muito importante para a campanha presidencial, para o debate público brasileiro, que tem degringolado um pouco nesse, digamos, jogo, esse debate meio futebolístico que há entre PT e PSDB. No entanto, eu acho que tem algumas fragilidades da campanha da Marina que são complicadas. Uma é as alianças nos estados não vão conseguir. A coisa está tão amarrada que é muito difícil. Tempo de TV, ela pode ganhar um pouquinho mais, acho que é ali que ela pode ganhar um pouco, mas não se esqueçam que o candidato do governo, se conseguir amarrar esse negócio, vai ser uma coisa meio avassaladora, vai ser um pouco como o Kassab em São Paulo. Ele cercou de tal maneira que o Alckmin não tinha nem saída por ali. E tem um outro ponto, que é o voto dos mais pobres, que é o voto que define no Brasil. A grande incógnita, a Marina consegue conquistar o voto dos mais pobres? Falando em sustentabilidade... É difícil, não é tão simples. O Serra, como é que... Eu já participei de várias pesquisas qualitativas, como é que o Serra é visto por várias partes do Brasil como
os mais pobres. Como o cara da saúde, já chamaram de Drauzio Varela, por mais de uma vez, já vi chamando de Drauzio Varela. Não, o homem do Fantástico, ele é candidato, achavam que o Serra era... O que não é mal para ele, né? Porque é uma imagem boa, né? Excelente. Ótimo, é uma imagem excelente. Por isso que eu falei que a Marina, eu coloquei 2 condicionantes, até 3. A Marina precisa ser bem apresentada. Se ela for bem apresentada, ela pode ser um componente interessante na Mas antes de nós irmos para um intervalo que nós temos de fazer, eu gostaria de deixar colocado aqui, na composição das forças, assim, a candidata, ao que tudo parece, né? Candidata ou candidato do presidente Lula, a vantagem que pode trazer, não apenas pelo carisma, mas pela força, pelo peso daquilo que Lula já conseguiu de grande apelo popular. Pelo peso da conquista das Olimpíadas, pelo peso da Copa do Mundo, pelo peso do pré-sal, pelo peso da redução da miséria, pelo peso da caneta que ele tem na mão e que ele está sabendo usar muito bem, isenções tributárias, etc., que as pessoas têm muita percepção. E também pelo peso da comunicação, onde ele está investindo muito, escrevendo para muitos jornais, Brasil afora, programas de rádio, investindo em rádios com dotação de verba institucional, mais de 5 mil, antes eram 400 e poucas que ganhavam, e televisões, ou seja, ele está investindo muito na comunicação, tendo a TV Brasil também, programa de rádio, tudo Brasil, isso. Na verdade, agora, metade da população nem sabe que existe, na verdade. Mas está lá, está lá. Essa não conta. Não sabemos o uso que ela pode ter em campanha. Só uma coisa, Maria Lídia, eu acho que é uma coisa importante. O candidato do Lula vai ter o passado e o futuro a seu favor. O que é o passado? Vai ter, olha, uma série de coisas. Gente, Pronaf, vê o número de pessoas atingidas por isso, Bolsa Família, na região norte uma série de programas fortíssimos, o próprio carisma do Lula. E para o futuro, essa é a imagem de otimismo. O país vai estar crescendo 5% ao ano, com inflação de 4%, vai ter crescimento de emprego, alguma distribuição de renda, Olimpíada, Copa do Mundo. Você cria um clima de otimismo em torno da figura da Lula. Brasil grande. Brasil muito forte. Aí é uma coisa que o Chico falou que eu acho que é importante. É claro que isso vai dar um impulso, mas vai ter que uma hora que a candidatura vai ter que sorrir, inclusive, né? Isso é importante, né? Incorporar o otimismo. Ela ser a cara do otimismo. Acho que, por exemplo, para a Marina é uma coisa difícil entrar nessa briga. Porque ela vai, na verdade, tentar cutucar os problemas, o que eu repito, eu acho muito bom para o Brasil. Ela vai tentar cutucar os problemas do governo. O eleitorado não vai estar muito afim disso. Bom, nós vamos ao tal intervalo que eu havia dito e voltaremos exatamente com esse questionamento. Com tudo isso em mãos, o presidente Lula pode sim ter um candidato imbatível? O que pode ser apresentado que se contraponha a tamanha força, a tamanho poder? Voltamos já já.